Olá, tudo bem? Hoje vamos comentar sobre configurações residenciais sobre a Sprint 3F e a Sprint S, só que dessa vez com a mão na massa. A gente tem um automatizador aqui que é a nova Lite, então ela é a Lite 600 na versão IHS. Bom, para você começar a fazer sua instalação, a primeira coisa que você precisa fazer é determinar a posição dos ímãs, ou seja, o momento em que o seu portão irá parar na total abertura e no total fechamento. No caso de um motor deslizante, para você fazer essa regulagem, você precisa colocar o automatizador no manual e movimentar ele até seus extremos. Então, eu vou até o extremo, verifico a posição ideal do meu portão e eu fixo o ímã da cremalheira. Faço o mesmo movimento com o lado contrário e também fixo o meu ímã na cremalheira na posição ideal, o portão totalmente fechado e totalmente aberto. Bom, caso você tenha um automatizador basculante, ele não tem a função de você colocar ele no manual. Portanto, a central ela tem uma função chamada ajuste de batente, que o batedor ele vai se movimentar numa velocidade, a porca acionadora vai se movimentar numa velocidade lenta, assim você consegue determinar a total abertura e o total fechamento. Bom, para você utilizar essa função, você precisa colocar o DIP de 1 a 7 em ON e com um controle cadastrado, pressionar o transmissor. Bom, agora que a gente já está com os nossos limites configurados, total abertura e total fechamento, a gente precisa fazer o reconhecimento de percurso. O reconhecimento de percurso é bem simples. A central Sprint 3F é uma central inteligente, a 3F e a S também. Ou seja, no momento que ela faz o reconhecimento de percurso, ela identifica qual é a velocidade e as rampas de desaceleração e aceleração ideal para o seu portão. Então, quando finalizar o aprendizado de percurso, esses parâmetros já vão estar pré-setados conforme o local. Mas, caso você queira fazer alguma alteração, velocidade de abertura, fechamento ou rampa de desaceleração, é totalmente possível. Bom, para fazer o reconhecimento de percurso, a gente precisa de um transmissor codificado e que o portão ele esteja no meio do percurso. Então, o portão estando no meio do percurso, eu vou colocar ele no modo automático, vou movimentar o portão só para encaixar a chaveta. Esse barulho que vocês escutam é a chaveta encaixando. Isso é só no deslizante, viu, pessoal? No caso do basculante, não precisa fazer esse movimento. Agora, eu venho e eu codifico um transmissor. Para codificar um transmissor é bem simples. A central ela tem inúmeras funções, 5 no total. Somente passo a passo, somente abertura, somente fechamento, somente parada e a função abertura parcial. No momento, a gente precisa cadastrar uma função passo a passo. Então, a gente vai no mais simples, seria eu aperto o botão Learn, o LED ele vai ficar aceso. Eu aperto o botão do transmissor que eu quero codificar, o LED vai começar a piscar e eu confirmo no mesmo botão. Pronto, aqui eu já tenho um transmissor cadastrado na função passo a passo, ou seja, o mesmo botão ele vai abrir, parar, fechar e parar o automatizador. Com esse processo já é possível fazer o reconhecimento de percurso e é o que a gente vai fazer agora. Agora com o transmissor já codificado, a gente vai para o processo de aprendizagem de percurso. Nesse processo, a máquina ela vai realizar de 3 a 4 movimentos lento. Então, ela vai abrir, fechar, e você pode somente apertar o botão do controle, deixa ela fazer o movimento até que ela pare sozinha. Bom, nesse momento eu vou apertar o botão do controle, ela vai começar a se movimentar, esses de 3 a 4 movimentos, para fazer o reconhecimento do percurso. Finalizado o processo, o próximo passo importante
é a gente verificar a lógica do portão. Ou seja, se quando ele está fechado, a central reconhece que ele realmente está fechado, ou se quando ele está aberto, ela reconhece que ele realmente está aberto. Isso é importante caso a gente vai utilizar uma função fotocélula ou um fechamento automático, até funções do controle, como somente abertura e somente fechamento, até como a abertura parcial. Bom, para identificar isso é bem simples. O portão, quando ele finaliza o reconhecimento de percurso, ele deve terminar totalmente fechado. Caso ele termine o percurso totalmente aberto, é necessário realizar a inversão da lógica. Esse processo é bem simples também, como qualquer outra programação da Sprint. Para isso, basta a gente colocar o DIP 8 em ON e pressionar uma vez o botão Learn, como a gente vai fazer aqui agora, para vocês verem a simplicidade. Coloco o DIP 8 em ON, o LED vai piscar uma vez. Aperto o botão Learn, ele vai piscar 5 vezes, confirmando a inversão de lógica. Agora, eu abaixo o DIP Switch 8 e pronto, a lógica da central está invertida. Finalizado o aprendizado de percurso, outra coisa muito importante é o tipo do portão. As centrais NICE, elas vêm configuradas como deslizante, a Sprint S e a Sprint 3F. Como vem configurado como deslizante, eu não preciso alterar a configuração, mas caso você tenha um automatizador basculante, você precisa alterar ele para o modo basculante. E essa configuração é bem simples também. Antes da gente fazer a configuração, deixa eu te explicar o que muda entre essas funções. Basicamente, a função deslizante, ela tem uma parada mais suave no meio do percurso, para a gente conservar a vida útil da cremalheira e da engrenagem externa. Agora, no basculante, ele tem uma parada mais seca, porque como a gente trabalha com um fuso e uma porca, essa parada seca é totalmente possível. Assim, ela contém toda a inércia do portão e evite que ele feche em cima de algum carro. Então, o conjunto fuso e porca permite com que a gente faça essa parada mais seca na função basculante. Algo que na função deslizante é mais interessante, uma parada mais suave. Além disso, a gente tem uma alteração também no padrão de temperatura do erro 4. Mas isso também é algo bem simples. O principal é a alteração da parada no meio do percurso. Uma parada mais suave na deslizante e uma parada mais seca, mais brusca na basculante. Para você selecionar o tipo do portão, os DIPs 1, 2, 3, 4 e 7 deve estar em ON. O LED ele vai estar piscando 2 vezes, que é o padrão de fábrica dele, a função deslizante. Caso você queira colocar na função basculante, o LED deve piscar uma vez. Então, dessa maneira, ele está na função basculante. Eu vou voltar na função deslizante, porque aqui a gente está com um automatizador deslizante. Abaixou os DIPs, a configuração foi salva e a central já setou essa função. Para configurar duas funções no mesmo controle, por exemplo, aqui eu vou configurar a função passo a passo no botão A e no botão B. Eu vou apertar o botão Learn, ele vai estar piscando uma vez. Eu confirmo no botão A, mando a codificação no botão A e confirmo no botão B. Assim, os dois botões vão estar codificados. Vamos partir agora para as funções. Aqui eu vou configurar a função passo a passo e a função somente parada. Então, eu aperto uma vez o botão Learn, confirmo no botão A. Vou apertar mais 3 vezes o botão Learn, o LED vai estar piscando 4 vezes, indicando a função somente parada. E eu confirmo no botão B. Aqui, esse botão ele vai ter a função passo a passo e o botão B vai ter a função somente parada. Agora, com o controle cadastrado na função passo a passo e somente parada, vamos ver como ela atua no portão. Então, o primeiro botão, ele trabalha com o abre, para, fecha, para. Então, todo momento que eu aperto ele, eu consigo movimentar o automatizador. Se eu quiser fazer uma parada no meio do percurso, é possível tanto na abertura quanto no fechamento. Agora, a função somente parada,
o nome dela já é autodescritivo, então ela só vai parar o automatizador. Vou mandar ela movimentar na função passo a passo, apertei o botão somente parada, note que ele parou antes de chegar no fim de curso. E eu posso apertar quantas vezes eu quiser o segundo botão, que está na configuração somente parada, ele não movimenta. A função dela somente para o automatizador, como o nome diz. Agora, a gente vai configurar o botão A como somente abertura e o botão B como somente fechamento. A função somente abertura, ela é representada por dois pisques do botão Learn. Então, eu aperto duas vezes o botão Learn, ele vai estar piscando duas vezes, confirmo no botão A. Ele vai voltar a piscar duas vezes. Eu dou mais um pulso para entrar na função somente fechamento e confirmo no botão B. Agora, o botão A está como somente abertura e o botão B somente fechamento. Agora, com o controle configurado na função somente abertura e somente fechamento, mais uma vez, o nome é autodescritivo. Então, a função vai somente abrir e a outra função somente fechar. Então, o botão de baixo, ele vai somente fechar o automatizador. Então, aqui ele está totalmente fechado. Eu posso enviar qualquer outro comando que ele não abre mais. E a função de cima é somente abertura. Então, envio um comando, o automatizador abre e qualquer outro pulso ele não vai fechar. Então, essa é a função somente abertura e somente fechamento. Lembrando que uma função não inibe a outra. Então, se eu der um comando de fechamento e no meio do percurso um comando de abertura, ele reverte e faz a abertura. O mesmo processo com o fechamento. Se ele estiver abrindo e eu dou um comando de fechamento, no meio do percurso, ele também reverte e faz o fechamento. Agora a gente vai configurar o botão A como passo a passo e o botão B, abertura parcial. Função passo a passo é representada por uma vez um pisque do botão Learn, então piscando uma vez eu confirmo no botão A. A função abertura parcial é representada por 5 vezes o botão Learn. Então, como é acumulativo, eu vou pressionar mais 4. Agora o LED piscando 5 vezes, eu confirmo no botão B. O botão A ele está na função passo a passo e o botão B na função abertura parcial. Com o controle codificado na função passo a passo e abertura parcial, a abertura parcial é uma função que ela foi feita para uma saída de um pedestre, uma bicicleta ou até mesmo uma moto, onde não tem a necessidade de abrir totalmente o portão. Então, aqui ele está na posição aberto, eu dou uma função, um pulso no passo a passo para ele fechar. Com ele fechado, eu utilizo a função abertura parcial. Ele vai abrir apenas uma porcentagem do percurso, lembrando que essa porcentagem é regulável, entre 20, 40, 60 e 80% do percurso. Essa é a função passo a passo com a abertura parcial.